Boa noite, pessoal. Meu nome é André Tavares, eu sou PM no time de acesso a dados aqui no Nubank. Peraí. Vou falar para vocês sobre um tema um pouco diferente, tá? Nossa infraestrutura de dados e nossas ferramentas, como que a gente provê acesso a dados para as pessoas que trabalham aqui na empresa. Minha palestra é a última, se eu não me engano, depois a gente vai ter uma discussãozinha só. Então, eu vou tentar ir mais rápido, eu sei que o pessoal já está ficando um pouco cansado. Legal, então, infra de dados e acesso a dados aqui no Nubank. Eu vou falar sobre esses 5 tópicos, tá? Então, explicar rapidamente qual que é o problema, qual que é o desafio que a gente está tentando resolver. E aí, o que a gente faz na prática para resolver esses desafios? São 4 coisas, na verdade 3, eu quebrei uma em 2 partes. Uma é prover a plataforma e a infraestrutura para que as pessoas consigam usar dados da empresa. Outra é ter as ferramentas de dados. E outras são os serviços que a gente provê dentro da empresa para que essas ferramentas, essa plataforma, sejam usadas de uma forma mais eficiente, para que as pessoas, de fato, consigam tirar valor delas. Legal. Qual que é o desafio? Então, a empresa está crescendo bastante, a gente tem 55 squads hoje em dia, são 190 microserviços em produção, 29 modelos, da última vez que eu contei, acho que o Sandro falou 30, talvez tenha algum novo que eu não vi. E a gente está processando 40 teras de dado todo dia. Hoje em dia não é um volume tão grande assim, tem empresas que tratam volumes bem maiores, mas começa a virar uma questão significativa, como que a gente aguenta esse volume de dados, como que a gente lida com isso na nossa infraestrutura. Para vocês terem uma noção, a gente tem hoje em dia 500 pessoas, funcionários do Nubank, usando as ferramentas de dados todo dia. Então, 500 usuários ativos diários, e mais ou menos 900 por mês, tá? A empresa está com 1.200 pessoas, mais ou menos. Beleza. Então, na prática, o problema que o meu time está tentando resolver é como a gente melhora a qualidade das decisões que são tomadas na empresa. A gente quer que as pessoas façam decisões melhores, decisões de priorizações, decisões de quais produtos lançar, decisões de qual cliente eu posso aprovar ou não posso aprovar no cartão de crédito, quem que eu vou dar um aumento de limite ou não vou dar, qual pessoa deveria atender, qual tipo de cliente que está com alguma dúvida, como a gente já falou, e assim por diante. Na prática, então, a gente está tentando deixar de um jeito fácil e seguro para que humanos e computadores tomem decisões com os dados. Então, a gente está criando essa infraestrutura e essas ferramentas para que pessoas tomem decisões e também para que serviços, modelos, tomem esse tipo de decisão. Legal. Falar um pouco da nossa plataforma, tá? Essa aqui é a parte um pouco mais complicada e, como a gente tem pouco tempo, eu vou tentar ir um pouco rápido, mas é um overview da plataforma do Nubank, como ela é hoje em dia, tá? Então, tudo que a gente construiu de 2015, que foi criado o time, até agora, final de 2018. Beleza. Vocês já devem ter ouvido falar que a gente tem o nosso banco de dados no Datomic, né? O Datomic, a grande vantagem dele é que é um banco de dados que você tem o log de todas as mudanças que foram feitas num determinado banco de dados. Então, você olha um banco tradicional, relacional, se você muda o status de um cliente, você vai lá e sobrescreve aquele status do cliente, agora você tem o status atual. Você não tem necessariamente o histórico das mudanças. Se você quiser ter o histórico, você precisa construir toda uma infraestrutura específica para isso. No caso do Datomic, ele é só um log bem grande de tudo que foi acontecendo no banco de dados. Então, a gente tem para sempre toda a história de tudo que aconteceu no Nubank, desde que a empresa foi fundada. E isso é super valioso, principalmente para uma empresa financeira, porque a gente nunca perde nenhum dado. Ele pode deixar de estar disponível na TL por um outro motivo, mas o dado bruto sempre vai estar lá. Então, a gente sempre consegue recuperar esse dado para usar ele depois. Então, esse é o banco de dados dos nossos serviços em produção. Beleza, quando a gente começou a construir o nosso ETL, a primeira etapa é de extract, né? Então, a gente criou um serviço que vai lá e extrai esses dados dos nossos bancos e leva eles para a Amazon. Nossos serviços rodam todos na cloud da Amazon, na AWS, e a gente vai salvando um backup de todos os nossos dados no S3. Uma inovação legal da nossa plataforma de dados é que a gente tem um serviço central, que é um gerente de metadados. Isso é uma arquitetura interessante, porque você consegue concentrar todas as informações sobre os seus dados em um lugar único. E depois todos os serviços comunicam com esse lugar único, então você tem uma versão final da verdade, que é realmente onde estão os dados, o que é cada dado, quem foi que produziu cada dado, que horas que cada coisa foi disponibilizada. E aí, para você construir ferramentas novas em cima disso, fica muito mais fácil do que se a gente tivesse que ir em vários lugares diferentes procurar esses metadados.
A próxima etapa do ETL é justamente a transformação desses dados. Então, a gente comentou aqui já, né, dos dados em formato tabular, para a gente poder fazer modelos, para a gente poder fazer análises, rodar queries. Essa etapa, basicamente, a gente está pegando os dados que a gente copiou, que o nosso extractor copiou dos bancos de produção, e transformando eles em formatos que sejam mais úteis para um analista que vai responder uma pergunta, ou para um modelo em batch que vai rodar e calcular alguma coisa, escorar um cliente, dentre outros casos de uso. Para isso, a gente usa o Spark, que é um framework para fazer uma computação dividir entre vários nós e processar esse volume grande de dados que já não daria para a gente processar de uma forma sequencial. Então, a gente paraleliza isso, a gente chega a ter mais de 1000 máquinas rodando na Amazon durante a noite para fazer esse cálculo. E aí a gente faz toda a computação para transformar os dados e disponibilizar eles em tabelas que sejam mais úteis. Legal. A etapa final de load, basicamente, a gente tem um outro serviço que vai copiar esses dados transformados, essas tabelas que já têm um valor agregado, e disponibilizar elas no Redshift, que é o nosso Data Warehouse, então é o nosso banco de dados central, onde as pessoas vão para fazer queries e responder suas perguntas. Em cima do Redshift, a gente tem 3 ferramentas principais rodando hoje em dia. O Metabase é a nossa ferramenta de BI desde o começo de 2016, se eu não me engano. É a ferramenta que a maior parte da empresa usa. Ele é super fácil de usar, o pessoal gosta muito da UX dele. Mesmo quem não sabe escrever Current SQL consegue usar, porque ele tem um point and click bem legal e bem simples. Mas o problema do Metabase é que ele não foi feito necessariamente para empresas do nosso tamanho. Conforme a gente foi ganhando escala, começou a ser um pouco mais difícil fazer o Metabase continuar funcionando tão bem quanto ele funcionava antes. Já como eu falei, a gente chega a ter 500 pessoas usando todo dia, simultaneamente, mais de 50 queries rodando, e aí ele começa a sofrer um pouco com a performance mesmo. Então, a gente tem uma ferramenta nova de BI, que um subconjunto da empresa tem usado agora, que é o Looker, uma ferramenta mais robusta, e que também te dá um poder de modelagem legal dos seus próprios dados, para você estruturar eles de um jeito que seja mais útil para os usuários finais. A gente também tem o caso de uso dos Jupyter Notebooks, né, para fazer um acesso programático, você quer fazer uma coisa mais complexa. Eu vou entrar em mais detalhe desses 3 casos de uso mais para frente. Legal. Outra ferramenta que a gente usa muito aqui no Nubank também é o Databricks, que a gente usa principalmente para a parte de criar datasets novos, fazer um processo que seja mais precise de mais recursos para você rodar uma query mais complexa, fazer um processamento mais complexo. E também vou explicar mais à frente por que o Databricks, quais são as vantagens dele. Legal, esse aqui é o basicão, então, da nossa infraestrutura. Tá? A gente extraiu os dados do Datomic, a gente guarda toda a informação de metadados num lugar só, vai transformando esses dados usando o Spark e depois carrega eles no Redshift e disponibiliza para os usuários. Só que tem algumas coisas a mais que a gente teve que ir fazendo conforme os anos foram passando. A primeira delas foi criar um jeito de extrair dados que não estão no Datomic. Então, como eu expliquei para vocês, o Datomic é o nosso banco do serviço de produção. Todos os dados que passam por algum serviço do Nubank estão nesse Datomic. Só que, às vezes, você precisa de um dado que não está necessariamente no serviço nosso, que é um dado externo que a gente vai ter que usar por algum motivo. Eu posso ter, por exemplo, uma integração com um provedor de dados que está me vendendo algum dado que eu vou usar para escorar um modelo ou para fazer alguma análise mais complexa. Então, a gente teve que criar um serviço novo para poder conectar com essas outras fontes de dados e jogar elas também no nosso Data Lake para eles poderem ser processados. Outra coisa que a gente tem os modelos em batch, né, que rodam junto com todo esse processo de ETL que roda toda noite. Então, como a gente já explicou na palestra anterior, o modelo de batch ele vai rodar uma vez só por dia aqui no Nubank. É um processo bem caro, porque ele roda junto com o ETL, que são essas 1000 máquinas que a gente tem, e aí ele está conectado com esse sistema centralizado todo. A gente tem os modelos online também, que estão falando com os outros serviços em produção, e eles basicamente usam as APIs para poder se comunicar com esses serviços, que, a princípio, é uma infraestrutura separada de todo esse ETL que a gente construiu. Legal, só que aí o que a gente fez com o tempo foi criar uma forma de levar os dados de volta do mundo da análise, do mundo do ETL, para o mundo de produção, que é o que a gente chama de Serving Layer. Tá? Então, o legal da Serving Layer é que a gente pode usar o ETL para tomar uma decisão, para transformar os dados, fazer alguma operação, e depois jogar essa decisão de volta para o mundo real, digamos assim, para o mundo dos serviços que está, de fato, interagindo com os clientes e fazendo alguma ação, seja no serviço interno, né, no nosso back-office, seja no aplicativo do cliente. Então, isso é o que a gente usa para fazer o que o pessoal estava falando o exemplo de collections, por exemplo. A gente
criou vários datasets lá para collections, eles rodam nesse processo todo que eu expliquei, e aí depois o resultado desses processos volta para os serviços de collections, e aí são executadas as ações, por exemplo, mandar um e-mail para o cliente lembrando ele que ele não esqueceu de pagar a fatura dele. Legal. Para entrar mais em detalhes sobre o que exatamente acontece nessa parte do processamento, que são os jobs do ETL que a gente tem. Como eu falei, a gente tem o Datomic, que é um banco de dados que é um log, basicamente. Ele tem todas as mudanças que foram sendo feitas com os dados ao longo do tempo. Nesse processo de transformação, a gente pega esses logs e vai transformando eles em tabelas cada vez mais úteis. A primeira coisa que a gente faz é criar os chamados contratos. Esses contratos são uma cópia do dado que a gente tem em produção, só que no mundo do ETL, né, disponível no nosso Data Warehouse. Isso já tem algumas camadas de abstração que a gente faz para os nossos usuários. O Nubank, como tem muitos clientes, a gente tem o que a gente chama de sharding. Basicamente, tem várias cópias do Nubank rodando separadas, porque não teria como uma cópia só aguentar a quantidade de clientes que a gente tem. Isso aí já é abstraído. A gente vai e junta todos os dados numa tabela só, você não tem que olhar 7 tabelas diferentes, porque são, sei lá, 7 shards diferentes. A gente pode fazer uma limpeza de dados nessa etapa também, trocar alguns nomes para ficarem de um jeito que faz mais sentido, eliminar alguns resquícios históricos que existem nos dados. E beleza, a gente tem os contratos que são a cópia dos modelos. Essa é a tabela básica, digamos assim. Próxima coisa é começar a criar datasets. Então, quando a gente fala um dataset, já é uma transformação em cima do contrato. Por exemplo, juntar vários contratos para criar uma tabela só que tem uma visão final de um determinado processo de negócio. Eu posso ter vários serviços que tocam um determinado fluxo, mas para quem vai fazer uma análise, para quem vai responder uma pergunta, só importa o fluxo em si. Então, uma tabela só poderia responder tudo. Eu vou lá e junto todos esses dados dos contratos em um dataset. A gente também pode ter datasets que estão vindo de fora do Datomic, que é esse caso do dataset series. Então, aquilo que eu mostrei lá no topo da figura anterior, que a gente construiu depois, que é um jeito de trazer dados que não estão nos nossos serviços e usar eles para fazer transformações. E aí a gente começa a chegar nos modelos. Tá? Esse caso aqui é mais um modelo em batch. Então, a maioria dos nossos modelos, ou todos, se eu não me engano, tem um dataset que tem todas as features do modelo de batch que são processadas e aí enviadas para o cálculo, para escorar o modelo de noite quando ele está rodando. Esses modelos, depois, eles vão alimentar o que a gente chama de policies. As policies são os produtos finais que, de fato, tomam as decisões. Então, o modelo ele vai te prover um score, por exemplo. A probabilidade de uma pessoa não conseguir pagar a fatura do cartão no mês que vem. Ou quanto dinheiro a gente acha que o cliente vai precisar no cartão dele para poder fazer todas as compras dele no mês que vem. Isso aí são modelos que vão calcular e vão prever. Baseado nessas informações, em várias regras de negócio e outras coisas, a gente vai criar uma policy, que é, de fato, uma ação a ser executada. Vamos aumentar o limite dessa pessoa. Vamos bloquear esse cara porque ele é uma alta probabilidade de ser um fraudador, uma pessoa que roubou aquela conta. Vamos, sei lá, mandar um e-mail tal para essa pessoa que está em atraso para a gente conseguir fazer ela lembrar de pagar o cartão de crédito. Então, essas policies são um produto final, que aí passam por aquele serving layer que eu falei, voltam para o mundo dos serviços e aí são executadas as ações. Legal. Algumas coisas interessantes sobre esses jobs de ETL que a gente tem aqui no Nubank. Primeira coisa, qualquer pessoa da empresa pode criar os seus jobs do ETL. A gente não tem pessoas específicas responsáveis por fazer isso. Basicamente, tem um repositório lá, centralizado, que tem todos os jobs. A pessoa vai lá, abre um PR, alguém vai analisar, e aí, se aquilo for mergeado, vai rodar já de noite e vai ser produzido aquela tabela nova. Os times eles são responsáveis por criar e manter os seus próprios datasets. Então, a gente não tem um time centralizado, a gente não tem uma função centralizada, mas também não tem um time centralizado responsável por escrever esse tipo de job. Cada squad vai lá e cria os seus próprios datasets, escreve seus jobs, e eles vão rodar, e a pessoa vai ter disponível aquela tabela para fazer as queries dela no dia seguinte. Isso foi uma mudança que a gente fez ao longo do ano passado. Antigamente tinha um time centralizado, criava todas as tabelas, mas conforme a empresa vai ganhando escala, você não consegue mais ter domínio do negócio suficiente para poder colocar aquela regra de negócio e criar uma tabela que represente aquilo. Então, a gente foca mais em dar treinamento e ajudar as pessoas a fazerem isso, em vez de nosso time ter que ir lá e fazer para elas o dataset. A gente usa Spark, como eu comentei. Então, esses jobs são escritos em Scala, que é a linguagem em que o Spark foi feito originalmente, e eles basicamente consistem em Spark Query Language. É bem próximo da SQL, a gente tem conseguido treinar o pessoal para conseguir fazer pelo menos datasets simples. Quem já sabe SQL vai lá e aprende o Spark.
E a gente provê algumas funcionalidades para já facilitar um pouco do trabalho. Então, algumas coisas repetitivas, eu quero carregar isso aqui no Data Warehouse, não, eu quero propagar isso aqui pelo Serving Layer. Já tem uma DSL disponível lá que você usa aquele comando e aquilo já vai acontecer sem você ter que programar no seu dataset para ser feito aquela operação. Então, o Databricks a gente usa bastante para fazer a iteração dessa lógica. O Databricks ele roda em Spark também, e aí que está a grande facilidade do negócio. Se você vai fazer uma mudança num serviço em batch, que é o caso do nosso ETL, que só roda uma vez por noite, o processo de iteração vai ser difícil, né? Você vai fazer uma mudança, aí rodou o negócio, putz, está com bug, aí eu vou fazer uma mudança de novo, espero mais um dia, não funcionou, e vai se arrastando. Então, o que a gente faz é, a gente tem o Databricks, a pessoa faz as mudanças dela e testa no Databricks, que é um ambiente bem próximo do ambiente do ETL, que vai rodar de fato. Quando a lógica já está redondinha, está parecendo que está tudo bem, aí sim que eu vou colocar no ETL para rodar e aparar as últimas arestas ali. Então, isso facilita bastante o processo de desenvolvimento. A gente, então, usa o sistema de PRs para poder garantir a qualidade dessas tabelas que são criadas. Cada time, uma pessoa do time vai revisar o trabalho que você já fez, depois o time central vai revisar de novo esse trabalho e garantir que ele está consistente. E essa é uma forma da gente não perder muito controle de quais tabelas estão disponíveis, não ter nada lá que está errado, ou que está quebrado, que não deveria estar sendo usado. Hoje em dia, a gente tem mais de 100 pessoas na empresa que já criaram jobs em ETL em escala, e essas pessoas fazem mais de 300 contribuições por mês. Então, um volume bem grande. A gente está começando a ter um problema agora, que é conseguir ajudar a revisar todos esses PRs e mergear todos eles, porque é muita coisa que muda todo dia. Mas é um problema bom, quer dizer que a gente tem muita gente na empresa que está empoderada já para fazer suas próprias tabelas, para automatizar algumas queries que seriam queries gigantescas em SQL, agora vão rodar em escala bonitinho toda noite. E aí, com o tempo, a gente vai expandindo cada vez mais esse acesso a dados aqui na empresa, para todo mundo poder criar seus datasets e depois poder fazer suas queries de um jeito mais fácil. Legal, rapidamente, quais são as ferramentas que a gente usou? Eu já falei, eu vou só retomar as vantagens de cada uma. Então, o Metabase, nossa ferramenta principal de BI, a gente usa para compartilhar plots, para fazer queries simples em SQL. O pessoal usa bastante também para checar uma tabela, ver o que está lá disponível, entender as colunas. O problema que a gente tem tido é essa questão da escala mesmo, porque com mais de 500 pessoas usando todo dia, às vezes tem dificuldade de aguentar o volume. E aí o Looker é outra ferramenta de BI que a gente está agora migrando para ela, que é bem mais robusta, é um serviço mais redondinho, assim. O Metabase é open source, a gente que hospeda aqui, a gente que cuida e mantém dele. O Looker já é um serviço que você paga, e os caras vão lá e cuidam de tudo para você. E o legal do Looker também é que você tem uma camada a mais de modelagem que você pode usar para, por exemplo, dar uma visão mais simples para a pessoa que vai fazer uma análise do que necessariamente o que está por baixo dos dados. Apesar de que, no nosso caso, como eu falei, esses jobs do ETL, a gente já faz bastante disso lá. Então, esse processo de ir para o contrato, para o dataset, a gente já está simplificando os dados, deixando eles de um jeito mais organizado. Jupyter Notebook, a gente provê bibliotecas para as pessoas poderem acessar os dados pelo Jupyter. Então, são bibliotecas em Python que já ou vão te dar uma funcionalidade para deixar mais rápido o seu trabalho, ou elas vão conseguir conectar no nosso Data Warehouse, no Redshift, e puxar esses dados, ou conectar no serviço de produção mesmo, puxar um dado de produção, se você precisa de uma coisa em tempo real. E as pessoas usam na prática o Jupyter para fazer essa análise mais complexa também. Eu quero fazer um método matemático, eu quero fazer um plot que é mais difícil, não dá para fazer no Metabase. E também na parte de Machine Learning para treinamento dos modelos. E aí, por fim, a gente tem o Databricks, que é usado para criar os datasets, esse processo iterativo de escrever um job de ETL, fazer uma tabela nova, e também para fazer tarefas que são muito intensivas computacionalmente, precisam de várias máquinas rodando. Então, como ele roda Spark, ele vai quebrar em vários nodes e todos vão calcular aquilo que você está precisando. Então, ele é bem mais rápido do que você fazer uma query no Data Warehouse. O pessoal gosta tanto que agora a gente está tendo que dar uma segurada para não perder o controle na quantidade de pessoas usando o Databricks. Legal. Para finalizar, tem um componente que às vezes as pessoas esquecem. Esqueci de falar, mas a gente tem um modelo de DEX novo que ficou muito bom. Então, vocês podem ter reparado que está meio parecido de todo mundo, né? O time de comms que fez. A gente tem muito uma pegada do nosso time de serviços de dados. Tá? Então, não adianta só você prover a plataforma, prover as ferramentas. Se as pessoas não conseguem usar aqueles dados, não sabem para quê, não entendem a importância ou usam errado.
Uma parte importante que a gente tem pegado aqui no Nubank é de treinamento. A gente tem vários voluntários espalhados pela empresa, não são necessariamente pessoas do meu time, que vão lá e dão aulas para os outros sobre como fazer uma query SQL, como que eu faço uma análise em Python, como eu crio um dataset em Scala, usando o Spark. A gente também tem treinamentos para os funcionários novos sobre a importância de dados, como que funciona a nossa infraestrutura. E quando a gente vai fazer alguma mudança significativa, a gente também sempre procura dar um treinamento para ensinar as pessoas a usarem. Então, querendo ou não, não adianta só entregar na mão da pessoa, vai lá e usa a ferramenta aqui, se a pessoa depois não consegue usar. Né? Essa parte do treinamento é cada vez mais importante conforme a empresa aumenta de tamanho. Outro ponto importante é o suporte. Né? Nem sempre as pessoas vão conseguir se virar sozinhas, mesmo que a pessoa procure na internet como que faz, como que resolve aquilo, é importante ter alguém lá para ajudar. E às vezes você vai ter alguém no seu squad que pode te ajudar, às vezes você não vai ter. Então a gente tem tentado construir um pouco essa comunidade de pessoas pela empresa que já fizeram aquilo, se ajudarem. Uma forma bem prática que a gente fez isso, por exemplo, foi criar um canal no Slack, que é tipo um Stack Overflow. Assim. Você vai lá, posta a sua pergunta, e aí quem sabe resolver aquilo responde, te explica como que faz. E é uma coisa que você consegue fazer um crowdsourcing ali da empresa inteira de como resolver determinados problemas, o que tal dado significa, aí o time que foi e colocou tal dado explica para você, como que eu coloco tal modelo em produção, apesar disso agora está bem automatizado, e assim por diante. A gente também tem todo um esquema aqui na empresa de reuniões que são feitas, então tem reuniões entre os analistas, por exemplo, para apresentar projetos grandes que terminaram, que tiveram um impacto legal, quais foram os aprendizados. Os data scientists fazem reuniões semanais também. Tem algumas reuniões com várias funções juntos para ter essa troca de conhecimento. A gente tem uma reunião também mensal para falar sobre o estado dos dados na empresa. O que precisa mudar, o que está acontecendo, o que vai vir no futuro próximo, assim por diante. E a gente tem uma função nova agora, que são os Data Analysts, que são pessoas que estão alocadas nos times para ajudar aqueles times a usarem melhor os dados. Não é necessariamente uma pessoa que vai ficar lá escrevendo SQL para o time, tipo, só recebendo as instruções e fazendo. Eles estão mais pensando em como que a gente vai fazer para essas pessoas não precisarem mais de um Data Analyst, para eles poderem se virar sozinhos, ter acesso a esses dados, tomar as decisões deles e ficarem empoderados para poderem tocar suas atividades sozinhos. Beleza. Resumindo, então, plataforma, ferramentas e serviços é o que a gente tem provido para melhorar esse acesso a dados. Estamos contratando Data Scientists, engenheiros, Machine Learning Engineers, Data Analysts, PMs também, se alguém aqui for PM. Quem tiver mais detalhes sobre a infra mesmo, pode me perguntar, outras perguntas ou falando pessoalmente. Valeu!